Sabemos que tem corte de juros para serem cortados, sabemos que temos bastante dados econômicos aí pela frente, mas o verdadeiro ponto de atenção está justamente em outro lugar para que você consiga eliminar ruídos, não cair nas armadilhas de mercado e olhar para verdadeiramente onde você deveria estar olhando, que é justamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Um vídeo simples e um pouco mais rápido, justamente para te mostrar o que eu estou olhando nesse momento. Já dei minhas perspectivas de que quando vai baixar a taxa de juros, o que pode vir a acontecer com o mercado, já tem um vídeo aqui sobre isso, que é o que nós vamos falar aqui mais especificamente de um indicador que para nós conseguimos dizer aqui quando de fato nós vamos conseguir ter o bull market, até quanto tempo ele vai durar, até qual momento que a gente consegue aproveitar esse momento de alta para depois nós começarmos a fazer a realocação. Então já vou te dar a minha visão para você prestar atenção nesse indicador específico. Tudo que eu peço em troca, vocês já sabem, é aquele likezinho, 2 segundinhos do seu tempo, clicou no like, já me ajudou. Se puder hypar o vídeo, também me ajuda muito aqui do outro lado, tá? Vamos cair aqui para dentro então, sem muita enrolação. Então vamos lá. O que eu vou pegar aqui hoje vai ser dois gráficos simples, que é o S&P 500, o gráfico do Bitcoin. Nós temos aqui o M2 e também a taxa de juros para a gente tentar entender o que pode vir a acontecer com o mercado. Fazendo uma análise simples que eu acabei fazendo já essa manhã para conseguir trazer esse conteúdo para vocês, nós temos dados mistos, por isso que é importante a gente olhar para outros pontos do mercado e corroborar dados. Porque nós subimos em momentos em que juros estava subindo, nós caímos em momentos que nós tivemos corte de juros, então isso no mercado cripto, ele acaba sendo muito complicado da gente analisar friamente somente isso. Quando a gente pega um pouco mais de história, a gente consegue ter umas certas conclusões aqui, tá? O que nós tivemos relacionados ao mercado cripto, tá bom? Aqui em julho de 2019 é quando nós tivemos um corte de juros e justamente ele coincide com esse momento de mercado aqui, nesse pico que depois desse corte de juros nós começamos a cair um pouquinho para depois surfar o patamar mais alto. Ah, Lucas, isso aqui foi por causa de risco de recessão, por causa da Covid e tudo mais. Na verdade não, galera, porque quando a gente coloca aqui no Google, a gente consegue ver claramente que esse medo ele começou mais em dezembro de 2019 e tivemos o crash de fato ali em março de 2020, quando nós tivemos a Covid. Então não foi necessariamente exatamente esse medo de recessão, corte de juros pode ter tido um possível impacto ali. Mas a questão é, tá, ok, quando a gente tiver o corte de juros, então agora o mercado vai cair? Não necessariamente, porque o cenário é outro. Quando a gente pega uma história mais longa, por que história mais longa? Porque se a gente for olhar exatamente o mercado cripto, de 2016 aqui no fim até o começo de 2018, nós tivemos alta de juros. E o que aconteceu com o mercado nesse período? Nós tivemos um lindo, excepcional de um mercado de alta, de um bull market. Lucas, como assim? Pois é, você já começa a perceber que essa correlação, ela começa a ficar um pouco estranha, porque não depende diretamente somente desse essencial aqui, índice de taxa de juros. Tem algo atrás que está correlacionado com isso, que nos mostra, nos indica pontos muito melhores do que isso, que é justamente o que eu vou te mostrar. Calma lá, deixa eu primeiro te dar a base para você entender o porquê que nós vamos olhar para o outro lado da moeda. Quando a gente pega aqui o S&P 500, a história também, ela rima aqui, só que em questões do quê? A taxa de juros, ela começou aqui, ela começou a subir em 2004 tal, vem até mais ou menos aqui 2007, em 2007 ela de fato começou a cair. Aqui em 2007, quando a gente pega o S&P 500, é quando o mercado começou a desabar depois ali de 2008 e 2009, onde nós tivemos mais ou menos ali o pico aqui. Pô, Lucas, taxa de juros começou a cair, o mercado S&P 500 também caiu. Ok, fica com esse pensamento em mente. Agora, quando nós tivemos isso também lá na bolha.com, nós tivemos aqui em 2000 subindo, e a partir de 2000, 2001 nós começamos a baixar os juros, e aí o que aconteceu aqui com o mercado? Nós começamos a ter essa correção aqui mais drástica, tá bom? Certo, então quer dizer que o mercado vai cair. Quando a gente olha para o S&P 500, galera, e exclui esses dois pontos específicos na história, não foi necessariamente o aumento da taxa de juros que fez esse mercado cair e ter essa contração muito mais forte aqui, tá? Justamente foi bolha.com, ativos altamente valorizados que não estavam valendo aquilo, Bolhatec, nós tínhamos empresas de garagem abrindo capital em bolsa e tudo mais ou menos parecido com aquilo que nós tivemos no ICO Boom em 2017 no mercado cripto.
Em 2008 foi o subprime, nós tivemos justamente o mercado imobiliário colapsando, onde nós tínhamos muitas dívidas ruins ali no ciclo. E aí nós tivemos o quê? Quando o mercado se deu conta que estava em recessão, em grande crise, eles começaram a tirar o pé. Só que aí já estava nessa recessão, nessa grande crise, e estava tarde demais para tirar o pé. E só voltou a recuperar depois que eles tiraram todo o pé. E quando eu falo tirar todo o pé, é de fato conseguir baixar a taxa de juros. Então, de 2004 até mais ou menos 2006, nós tivemos um mercado mais próspero aqui, que é justamente esse período. E aí nós tivemos essa outra crise, justamente encontrando aqui o pico, caindo a taxa de juros, machucando o mercado até atingir o seu fim. E aí nós ficamos de 2010 aqui, mais ou menos, até 2016, 2017, em um período de juros baixo. Olha o que aconteceu com o mercado. De 2009 até 2018, mais ou menos aqui, quando nós tivemos um novo pico de juros, e aí nós começamos a cair. Alta exponencial nesse meio do período. Depois nós tivemos exatamente os juros mais baixos jogados na Covid e tivemos alta exponencial nesse meio do período e essa correção aqui do bear market. O que isso mostra? Ok, em períodos de recessão, quando nós temos as crises acontecendo, o Fed faz um turn, o mercado reage mal. Só que não foi necessariamente o aumento de juros que impactou o mercado. Quando a gente pega esse momento que nós estamos agora, o aumento da taxa de juros, quando o Fed começou a aumentar os juros lá em novembro, ali final de 2021, que começamos ali os primeiros sinais de bear market, o mercado começou a colapsar lá. O que foi ao contrário no S&P 500 e nas outras histórias. Até porque quando nós tivemos aumento de juros de 2016 a 2018, o mercado cripto subiu. Então, nesse período, quando nós temos um agente que em 2000 e 2008 foi diferente dos agentes que nós tivemos agora, dessa alta de juros para controlar a inflação, aquela conta que foi feita lá na Covid em 2020, quando nós temos esse agente saindo fora de circulação, o que nós temos? O mercado nos mostrou essa semana o que nós temos. Ele reagiu positivamente quando nós tivemos o sinal de que o Fed iria cortar os juros. Só que aí fica esse medo de recessão de que, e se cortar pouco, tem que cortar mais rápido. Isso quem vai mandar vai ser o Fed. Por isso que esse primeiro corte de juros pode parecer uma neutralidade para que a gente continue cortando. E é esse período, galera, que a gente tem que prestar atenção. É esse período que a gente tem que prestar atenção. O corte, ele já é certo. Provavelmente vai ser 0,25% e depois eles vão continuar cortando. E é esse período que importa, que aqui entra o M2. Então você pode ver que as taxas de juros em relacionada ao mercado, seja o S&P 500, seja o mercado cripto, ela tem as suas divergências no meio do caminho e fica difícil da gente prever o mercado porque nós não temos bola de cristal. Mas uma coisa é certa. Deixa o like aí, meu querido e minha querida, para a gente aprofundar um pouco mais no conteúdo agora. O que é certo? O M2, a liquidez global, sem exceções, meus queridos e queridas, sem exceções. Quando nós temos expansão na liquidez global, os mercados de ativo de risco têm o seu ciclo. Quando nós temos a contração na liquidez global, os mercados de risco têm as suas quedas, o seu ciclo de queda. E isso se repetiu desde 1900 e bolinha. Pegando aqui rapidamente o que nós estamos passando agora, vou pegar aqui de 2000 para você ter uma noção. De 2000 até 2002, aqui, essa fase, nós tivemos uma fase de expansão de liquidez global. O que aconteceu com esses mercados? De 1994, 2000 até 2002 foi alta. Depois que nós começamos a passar por esse período de contração de liquidez global, o mercado caiu. Caiu até quando? 2006. De 2006 até o pico aqui, mais ou menos em 2009, nós tivemos alta na liquidez global. O que nós surfamos no mercado? Mais ou menos aqui do final de 2004, pegando aqui toda 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, parou, viemos para passar por aquela queda de 2008. E aí nós tivemos o quê? Por causa da queda de 2008? Contração da liquidez, que nós tivemos essa enxugada até 2014, que foi uma enxugada um pouco mais longa, e nós tivemos inclusive até umas altinhas nesse meio do caminho.
Só que essa alta aqui no meio do caminho e essa alta aqui no meio do caminho, meio que essa lateralização, não chegando até o pico aqui, a gente surfou um mercado lindo praticamente de 2010 aqui, 2012, até 2016, 2017. O S&P 500 surfou até aqui 2017, que eu falei aqui de vocês, ó, 2012 até 2017, todo esse período aqui. E o mercado cripto também surfou essa onda de 2016 até o fim de 2017, esse bull market. A partir do momento que nós começamos a tirar a liquidez aqui em 2018, ó, aqui esse período de retirada de liquidez, o mercado do S&P 500 crashou e o mercado cripto crashou. Antes disso, mesma coisa, se a gente for pegar 2014 aqui, ó, se a gente pega aqui, por exemplo, 2014, que é esse ponto que eu estou te mostrando aqui, ó, de 2013 a 2014, nós tivemos essa expansão monetária aqui, ó, 2013 a 2014. O que aconteceu com o mercado cripto em 2013 e 2014? Alta, bull market exponencial, até chegar a 2015, a gente ter essa retirada de liquidez aqui no mercado, ó, 2015, período de 2014 está aqui, período de 2015 está aqui, quando tivemos a retirada, até mais ou menos 2016, depois tivemos esse boom aqui de liquidez, que foi 2017, depois tivemos a contração 2018, bear market, e aí nós chegamos os patamares que eu acredito que vocês lembram muito, que talvez a maioria de vocês tenha entrado no mercado cripto, que foi aqui em 2020, 2021, quando nós tivemos, mais uma vez, a expansão da liquidez global explodindo, fazendo a gente surfar o bull market de 2021. De 2021, depois de 2022, o que nós tivemos? Retirada de liquidez do mercado até mais ou menos 2023. Entramos aqui em 2023, mercado recuperando e já começamos a dar esses primeiros sinais. Colocando isso em um gráfico ainda maior, nós temos isso aqui, as barras azuis liquidez, e o preço do Bitcoin seria aqui. Então, é esse ponto que nós deveríamos estar olhando para o médio e longo prazo. Um corte de juros aqui ou outro corte de juros ali em 3 meses só mostra que o M2 vai aumentar, como ele já está aumentando. Eu falei para vocês que o mercado não está acompanhando nesse momento porque ele está lagando esse aumento de liquidez do mercado. E olha a perspectiva, Lucas, e qual que é a perspectiva do Fed de juros? Até julho, galera, de 2025 aqui, ó, a gente está mais ou menos ali em cerca de 3,25 a taxa de juros. O que vai impactar se isso vai ser menor ou maior vai ser, obviamente, a sensibilidade do Fed de vamos ter a recessão, não vamos ter a recessão. Porque lá em 2026, meus queridos e queridas, é quando nós temos novamente a retirada da liquidez dos ciclos de mercado. Nós ainda vamos surfar uma pernada inteira aqui, que tá para passar a partir de novembro até 2024 até 2025. Por isso que eu acredito que nós temos 12 meses pela frente de um mercado muito eufórico para a gente sentir. E aí vai depender, como dependeu aqui, em relações a, ok, chegamos em 2025, a taxa, quem sabe, pode estar ali nos seus 3%, e aí vai do Fed falar, ok, vamos continuar fazendo isso até 2026, se houver espaço, continuar baixando os juros, ou vamos começar a parar por aqui, o que começa a mostrar possivelmente um fim do ciclo nessa expansão da liquidez monetária. Nós só estamos no começo, o Fed ainda não começou a cortar os juros, então a pausa dele, tudo isso veio sendo precificado e veio entrando como M2 no mercado. Percebe isso daqui, ó. Esse aqui é o M2. Aqui foi o fundo do mercado em novembro de 2022, nós já estamos tendo esse aumento da liquidez, por isso que o mercado vem subindo também junto com isso. Então, esse é o ponto crucial que eu gostaria de trazer para vocês. Lucas, qual que é essa correlação da liquidez entrando no mercado e como o Bitcoin reage a ela? Tem um estudo muito sensacional que esses caras fizeram aqui do Cross Border Capital, que é justamente isso daqui, ó, a sensibilidade a 10% do aumento na Global Liquidity aqui. Olha quem mais responde, Bitcoin e Ethereum. O S&P 500 responde como mostrei para vocês aqui, só que ele responde uma magnitude menor porque ele é um mercado maior, né? Um mercado maior capital ali, maior valor de mercado, então fica mais difícil de movimentar.
mas ele corresponde. O ouro também corresponde, tá? E isso é muito importante de vocês verem. Colocando isso daqui em gráfico, olha só, nós temos a retirada de liquidez e nós temos a entrada de liquidez mais forte aqui. Olha o impacto que tem o Bitcoin e o Ethereum. S&P 500 e ouro, obviamente, eles têm esse impacto um pouco menor. Por quê? Porque é ativo de risco que nós estamos falando aqui. Quanto maior liquidez, mais isso mexe com os mercados. Então, é uma correlação direta. E isso, galera, o que eu te mostrei aqui vem até 2000, mostrando esse ciclo de história que nós temos aqui. Se a gente pega o que vem para trás, o ciclo vem desde 1970, fazendo justamente como a engrenagem econômica funciona e como as coisas funcionam. Por isso, olhar só para a taxa de juros, você não consegue ter uma percepção muito boa. Você pode pegar ruídos de mercado, achar que a gente vai, meu Deus do céu, bear market e tudo mais, quando nós temos um cenário muito mais lindo pela frente. Lembra daquela frase que eu já mencionei para vocês? Se inscreve no canal se você não lembra dessa frase, é porque você não era inscrito, que eu mencionei há muitos meses atrás em relação ou o Fed baixa os juros ou o Fed baixa os juros. Seja um cenário para ter o soft landing ou seja um cenário em que a gente vai ter possivelmente estamos indo para a recessão, corta mais rápido. O mercado sente a curto prazo, mas no longo prazo ele vai surfar na alta. Inclusive tem gente que falou e não falou nada. No vídeo passado eu dei uma aula econômica para vocês, como mais uma dessa daqui, e o desfecho, a conclusão é a mesma. O curto prazo é para ser aproveitado a volatilidade de curto prazo para surfar o longo prazo. Então, em ambos os cenários, em 2025, nós vamos surfar um período de liquidez global maior, e isso impacta em bull markets, nos mercados de ativo de risco e, obviamente, no Bitcoin, no mercado cripto, que é o maior ponto de reflexão que nós temos aqui para vocês pegarem e aonde nós temos a maior consequência quando nós temos esse aumento da liquidez global, tá, galera? Então é para isso que nós deveríamos estar olhando, tá? Deixa aqui o finalzinho com um post que eu deixei no Instagram hoje, em 2030. Parece estar muito longe ainda, né? Mas é só mais um ciclo depois desse que nós vamos passar agora, onde possivelmente o Bitcoin pode, quem sabe, chegar a 682 mil dólares, de acordo com a ARK Invest aqui, tá? Me segue lá no Instagram também e entra na newsletter do DeFiverse que vai ter uma análise de Ethena aqui. Nós tivemos uma análise de Pendle na semana passada, onde eu já havia trazendo a visão para vocês da V3 de Pendle e da oportunidade de Pendle começar a trazer restaking de Bitcoin. Parece que eles vão começar a fazer isso agora, então esse sábado vai ter outra análise. A gente sempre tem conteúdo terça, sexta de resumão, terça de conteúdo ainda mais gratuito para vocês e sábado uma análise exclusiva do DeFiverse de token para você. Então vai estar aqui no Instagram no comentário fixado, junto com a newsletter. Entra aí, é tudo gratuito para você aproveitar cada vez mais e se posicionar cada vez melhor nesse ciclo de mercado. Tamo junto, vejo você na próxima, ótimos lucros e até lá.